Olá, alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Recuperação de áreas degradadas pela mineração. Vamos continuar, então. Bom, a gente já tinha falado sobre os objetivos, né? Os objetivos principais da recuperação de áreas degradadas: reabilitar, ou recuperar, ou reconstruir, né? Ou reabilitar. E falando sobre esse objetivo, falamos sobre revegetação, recuperação do microclima, né, dos recursos hídricos, mas principalmente a questão da destinação final, né, principalmente a recuperação não só ambiental, não só dos elementos ambientais, mas a recuperação das condições de entorno, da população local, das condições sociais, das condições econômicas, e atender também a legislação vigente. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os fatores da recuperação de áreas degradadas e a gente vai começar falando sobre os tipos de jazida. Né? Quando a gente fala em mineração, a gente tem que estabelecer, em primeiro lugar, algumas condições. O primeiro delas, por exemplo, é o tipo de jazida, né? O tipo de jazida que foi mineralizada ou que está sendo mineralizada, que tem a ver, por exemplo, jazida de origem magmática. Ou seja, você teve uma condição aqui de uma câmara magmática, né? E você teve que essa câmara magmática, esse corpo magmático, ele está na superfície. Então, quando a gente pensa nessa condição, né, esse material é um material relativamente duro, que sofreu, né, de algum modo, houve uma concentração de elementos metálicos em algum lugar desse corpo rochoso. Então, aqui você pode ter uma área com uma concentração, pode estar disseminada no corpo todo. Então, uma condição de jazida magmática teria mais ou menos essa condição. Também pode ser em função de metamorfismo, né? Uma rocha que foi metamorfizada, foi submetida a uma pressão e temperatura que transformou determinados minerais em minerais que têm valor econômico. Então, é uma jazida de origem metamórfica. Uma jazida aluvionária é aquela que se forma no eixo dos rios. Pode ser ouro, pode ser cassiterita, vai depender do elemento metálico ou do elemento nativo que se considera. Tá? Então, o aluvionário é aquele que está na forma de sedimentos, né? que uma característica é que está na forma sedimentar. Então, forma sedimentos que estão no eixo dos rios. Pode ser também uma jazida de petróleo, uma jazida de carvão. Isso aqui envolve, né, a deposição de matéria orgânica no passado que se transformou em petróleo ou em carvão. O método de lavra, basicamente a gente tem dois tipos de lavra. Tem a lavra que a gente chama de a céu aberto, que é igual a essa que vocês estão vendo aqui na figura, e a lavra subterrânea, aquela que aparentemente ela não tem impacto, porque, ou pelo menos ele está escondido, porque ele está abaixo da superfície. Mas essa de céu aberto, ela é extremamente impactante. Imagina, por exemplo, o tamanho dessa cratera formada aqui, da profundidade. Imagina o quanto de material não foi tirado aí para essa atividade mineral. E outro fator que também é determinante na recuperação da área degradada é a vida útil, né? Quantos anos, né? Qual tempo de extração, qual tempo de mineração, quanto tempo vai levar para acabar, né, esse mineral. Então, esses fatores aqui são importantíssimos na determinação de qual modelo, qual estratégia para fazer a recuperação. Só para ter um exemplo, isso aqui é um exemplo de uma mina
de diamante lá na Sibéria, né? Ela já entrou em exaustão, já não extrai nada. E aí, como é que faz para recuperar isso? Como é que se recupera uma cratera enorme, uma cratera desse tamanho aqui? Como é que vai fazer? Vai pegar todo esse material que foi retirado aqui e vai retornar isso para dentro do buraco? Né? Quantos anos vai demorar para você? Quantos caminhões serão necessários para que você coloque de volta todo esse material nessa cava, né? Talvez seja insustentável do ponto de vista econômico, não tem como resolver isso. Então, essa é uma condição que é avaliada quando se pensa na recuperação de uma área degradada. Quando a gente fala sobre os impactos, né, da lavra, do beneficiamento de uma lavra, por exemplo, isso aqui é mais característico para lavra a céu aberto, né, para as lavras a céu aberto, é a modificação da paisagem. Então, a primeira coisa que vai alterar é a paisagem, porque você vai causar um buraco, né? Você tem uma superfície na qual você vai precisar retirar todo esse material aqui, você tem um impacto muito grande, vai modificar a paisagem. Você vai retirar solo, e esse solo ele é composto de matéria orgânica, que faz parte dele, que vai ser responsável pela produção de alimentos. Você vai tirar a vegetação local, né? Quando você faz isso, você intensifica processos de erosão, gera ravina, gera vossoroca, desbarranca, né? Facilita a ocorrência de escorregamentos e de queda de bloco. Então, você favorece condições extremas de riscos, né? Não só para os trabalhadores, mas também para a população do entorno, né? A disposição dos resíduos, né? Onde é que você vai depositar? Os odores que vão ser gerados a partir disso aí. Então, tudo isso tem que ser avaliado durante a escolha de um método de recuperação de áreas degradadas, né? Quando a gente fala também em outras situações, né? Por exemplo, a modificação de cursos d'água, o aumento da turbidez, a água fica mais turva, ou seja, fica mais rica, com uma grande quantidade de sólidos dissolvidos, vai ficar mais turva, ou seja, você não consegue ver o fundo. Então, isso aqui pode ter problema com a vida, né? Com os seres vivos que habitam os peixes e crustáceos que habitam aquela região, que é habitat de uma série de outros seres vivos. Rebaixamento do lençol freático, né? O nível, à medida que você vai fazendo uma mineração, você vai ter o nível freático. Se você utiliza uma mineração subterrânea que você tem que bombear a água da mina, com certeza você vai ter um rebaixamento do lençol freático dessa região. O nível freático vai sofrer um rebaixamento. Você vai ter a geração de substâncias tóxicas, algumas delas ácidas. Quem trabalha com ouro, por exemplo, utiliza produtos químicos para fazer o processo de separação, a produção de gases, a produção de material particulado. Aqui na nossa região, por exemplo, que é de extração de granito e rochas ornamentais, você tem muito material particular nas estradas de chão. Então, você tem a produção de poeira, né? E quando você tem uso de explosivos, você tem fragmentos rochosos sendo lançados às mais variadas distâncias. Então, todos esses riscos e todas essas modificações ambientais fazem parte do processo de geração, né, de problemas, né, para a área. Mas a gente pode minimizar, né? De que forma a gente pode minimizar esses impactos? Né? Um fator bem simples aqui seria dar uma destinação correta a esse material, né? Varia em função da substância mineral, né? Então aqui você tem que ver, né? A gente já falou sobre isso, sobre o tipo de lavra, né? A vida útil, né, desse mineral, né?
E muitas vezes o que você vai ter no final, no seu final de lavra, por exemplo, um paredão vertical, né? Por causa principalmente de pedreiras, né? Você tem só resta aquele paredão vertical, a ocorrência de blocos soltos, né? Isso aqui é muito comum na mineração de rochas ornamentais, aquele material que não tem valor econômico, eles vão colocando de lado e aqueles blocos soltos eles ficam sem utilidades, né? A poluição de nascentes ou a destruição de nascentes, né? As opções de destinação final do local, né? Por exemplo, quando você pensa, né, em o que você vai fazer no final, uma das soluções é utilizar como opção de lazer, né? Esse caso aqui, esse prédio é a Universidade Livre do Meio Ambiente, lá em Curitiba, né? A Universidade Livre do Meio Ambiente, que é uma instituição, se eu não me engano, estadual, né? Que ela é responsável pela criação de cursos e pelo treinamento de mão de obra na área ambiental. Então, uma instituição extremamente conhecida, né? Então, você pode, a partir de uma pedreira, por exemplo, criar um parque ecológico, você pode criar um local para realização de eventos. Aqui no Espírito Santo, a gente tem lá em Guarapari, a gente tem uma área de eventos ligada a uma antiga pedreira. Em alguns casos, você tem a construção de shopping center em determinadas áreas, né? Aqui mais alguns exemplos, por exemplo, de destinação final de áreas degradadas. Esse aqui também é da Universidade Livre do Meio Ambiente. Aqui fica ao lado, né, aquela construção metálica e de madeira. Isso aqui é uma antiga pedreira, então você vê que tem um paredão vertical que resta ainda aqui. Né? Esse aqui é o Parque do Inhotim, lá em Minas Gerais, né? que é um grande museu, né? de arte a céu aberto, ou seja, você visita, né? É muito grande, um dia só você não consegue ver tudo, né? Em cada ponto, então, você vai visitando, em cada ponto você tem uma exposição de arte, seja, né, algumas artes de intervenção, algumas artes modernas, muito legal, vale a pena uma visita. Então, quando a gente fala em destinação final, dá um final para aquele ambiente, né? O que vai acontecer no final? Então, quando a gente pensa em recuperação de áreas degradadas, tem que ficar bem claro, né, que qual a destinação final que vai ser dada àquele lugar. E isso, no caso da mineração, é variável por aqueles motivos que eu falei. Qual é o tipo de jazida, né? Se é uma jazida magmática, metamórfica, sedimentar, qual é o tipo de lava, se é uma lava subterrânea, uma lava a céu aberto. É claro que uma lava a céu aberto você vai ter um impacto muito maior. Tá? A gente não está levando em consideração garimpagem, porque garimpagem, muitas vezes, ela é feita de forma clandestina, então, se ela é clandestina, ela não segue legislação ambiental nenhuma, então não tem como se recuperar uma área que não foi criado nenhum tipo de legislação para que ela fosse recuperada depois. Então a gente nem discute muito a questão de garimpagem, porque é proibido e pronto, ela só feita só em determinadas condições. Mas a gente está pensando aqui em mineração como atividade legal, como atividade permitida, como atividade autorizada. Então, para que o bem mineral possa ser extraído daquele lugar, antes você tem que apresentar no seu RIMA, né, como é que você vai fazer no final da atividade, quantos anos provavelmente vai durar a produção mineral, e a partir do final da produção, né, qual a destinação final? Você vai tentar recuperar e deixar um ambiente bem próximo do que era, né, reconstruir a vegetação, reconstruir a fauna local, fazer todo esse processo, ou você vai usar essa área para você dar uma destinação diferente, seja a construção de alguma instituição, seja a construção de uma escola, de uma universidade, né? Aproveitar
a infraestrutura local que você criou para fazer qualquer tipo de instituição de pesquisa. Não sei, tem que ser pensado isso antes, né? Tem que ser elaborado isso antes. Isso não quer dizer que ao longo do processo também não possa ser modificado, né? Mas dessas características que a gente tem que pensar. Beleza? Próxima aula a gente continua falando.